Ele, pois, apesar de ter ele habitualmente dado a si mesmo o título de Filho do Homem, consente que o chamem e aclamem Messias, Cristo, tão falado pelos antigos profetas e tão esperado pelos judeus, como um libertador. É necessário que os que não aceitam a minha interpretação consultem os léxicos hebreu e grego. Jesus proclamasse o ungido de seu Pai e nosso Pai, um mensageiro divino, profeta e rei espiritual. Devemos conceder-lhe esses títulos. A história nada apresenta de seguro que nos autorize a fazê-lo. Suas credenciais, porém, estão na sua própria mensagem, na obra que produziu e na narração da vida do mensageiro. Todas as grandes figuras da antiguidade empalidecem, mais ou menos, diante da luz da civilização moderna, com exceção, somente, da do Cristo. O mundo pensante tem, de certo modo, sobrevivido a todas as outras fases da crença religiosa, excetuando-se a cristã. Esta foi por seu autor colocada tão adiante do grau de progresso da época em que seus preceitos foram ouvidos pela primeira vez, que a corrente de 18 séculos passando sobre todos os outros sistemas, não pôde atingir-a. Os ensinos do Cristo, de caráter profético, são mais adiantados não só do que as mais puras práticas do mundo moderno, mas também do que as suas aspirações. Poderemos negar ao seu autor o direito de ser chamado o escolhido, o ungido de Deus? Qual foi a resposta do apóstolo mais crente do Cristo, quando o mestre lhe perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Foi esse também o título que lhe deu o mesmo apóstolo na sua primeira prédica aos judeus, depois da crucificação do mestre, na qual ele designa o grande pregador como Jesus de Nazaré, varão por Deus aprovado com milagres, maravilhas e prodígios, e ainda, com ligeiras variações de frases, quando, discursando diante de Cornélio e seus irmãos gentios, em Cesareia, falou do mestre como Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder de fazer o bem. Sua própria natureza, seu caráter e obras narradas nas biografias evangélicas, são quase tão maravilhosas, como o sistema que ele legou ao mundo. Elas não são o que se devia esperar daquele país, daquele tempo e, a não ser como um sublime modelo oferecido a nós do que o homem há de ser, daquela raça humana com a qual, em centenas de ocasiões ele expressamente se identifica. É difícil, sobre este ponto, dizer melhor do que o fez um padre anglicano, cuja morte prematura foi uma desgraça para a igreja de que era ornamento. Uma vez, no curso das idades, isento das inumeráveis falhas, desde o começo inerentes à natureza humana, um botão desenvolveu-se no seio de uma flor sem mácula. Deus exibiu na terra um espécimen perfeito da humanidade. Como se o sangue vital de todas as nações estivesse em suas veias, como se o que há de melhor e mais perfeito em todos os homens, de mais terno, delicado e puro, em todas as mulheres, se concentrasse no seu caráter, ele se chamava a si mesmo Filho do Homem. Não menos eloquente neste assunto é o autor de uma obra bem conhecida, o Et Homo de Seeley. A história da vida de Cristo será sempre uma lembrança, na qual a perfeição moral do homem se revela em sua origem e unidade, e manifesta-se a mola oculta que põe em movimento todo esse maquinismo. Todos os menores exemplos de vidas ocuparão sempre um lugar subordinado e servirão principalmente para refletir a luz do exemplo central e original. À vista de suas feridas, todas as penas humanas desaparecerão e todas as abnegações humanas virão encontrar um apoio na sua cruz. Donde procede a essa preeminência? O germe do divino repousa, realmente, silencioso em nossa natureza comum, mas, antes de ele frutificar, receberá o sopro divino de uma região mais pura que a nossa. Nenhum mortal ousará decidir, se neste supremo grau da inspiração devemos ver uma fase extraordinária do sopro divinal, produzindo uma obra monumental. Contudo, creio que uma obraria se ocultasse o fato de haver eu recebido a respeito uma comunicação, uma somente e essa espontânea,
que acredito vinda de uma fonte espiritual. É uma das poucas mensagens que obtive, relativas a pontos controvertidos da doutrina. O leitor poderá julgá-la. Eis a comunicação recebida 26 de janeiro de 1862. O aparecimento do Cristo foi o resultado de uma crença e não de uma concepção. Maria tinha herdado uma organização peculiar, física e espiritual, dos seus ancestrais da linhagem de Davi. Foi colocada em perfeito estado de transe, com suspensão da vida corporal. O princípio espiritual frutificante foi recebido durante esse transe. O corpo mortal do Cristo foi o resultado da fé perfeita de Maria, dominando o organismo, fé de tal transcendência, que é o centro e a circunferência de tudo o que se deseja. É uma verdade literal, e não somente uma figura, dizer-se que essa fé pode remover montanhas. Ela está para a fé comum da humanidade como o diamante cristalino para o carvão de pedra. O que sucedeu com Maria já vinha previsto com muitos séculos de antecedência. Foi uma fé específica, o florescimento de uma crença preservada pelas idades, de que uma virgem conceberia e pariria um filho. Nenhuma outra combinação poderia produzir um Cristo. Contudo, não houve nisso uma suspensão da lei. Seu nascimento foi natural. Com o concurso de idênticas circunstâncias, admitir-se tal caso, um nascimento semelhante ainda pode dar-se. Era necessário que o Cristo permanecesse acima do plano da humanidade, para poder atrair a si. Ele era isento dos apetites e paixões humanos, em grau tal que escapa a toda humana concepção. No sentido humano e corporal, era um homem incompleto. Se não se desse nele essa ausência de apetites e paixões, a verdade não nos teria vindo por seu intermédio, como veio. Haveria obscurecimentos e prejuízos, sob cuja influência a sua integridade de mensageiro não seria preservada, e ele teria sido simpaticamente recebido pelo seu tempo. O Cristo sofreu as provas e tentações que os seus irmãos da humanidade costumam suportar, mais fortemente mesmo do que estes, por causa da força repulsiva que elas iam encontrar nele, e não porque houvesse nele alguma coisa que as atraísse. Essas tentações não o atraíam, mas penalizavam-no. Ele tinha sempre diante de seus olhos as leis eternas e através do presente via o futuro. Nesta comunicação não se descobre suspensão ou violação da lei natural, e mesmo, creio eu, não há nenhuma impossibilidade que não la faça rejeitar imediatamente. Segundo ela, o nascimento do Cristo efetuou-se em circunstâncias tão peculiares, que o libertaram dos apetites e paixões da natureza humana, em grau necessário à sua pura integridade, como um pregador a quem nenhum outro jamais poderia ser comparado. No estado a que chegaram os nossos conhecimentos, sinto-me incapaz de afirmar ou negar uma tal teoria. Sem o dom da clarividência espiritual, vendo tudo através de um vidro embaciado, poderei precipitar uma decisão? Contento-me com a esperança de obter, talvez, em poucos anos, maior discernimento e luz mais viva. O hábil Tordoete Homo toca justamente nas questões do nascimento do Cristo. Tratando do entusiasmo espiritual que caracterizava Jesus, pergunta: quem pode compreender como esse fogo seteava nele? A sua resposta é: o insondável mistério de sua personalidade esconde esse segredo. Deus não queria engendrar um segundo filho semelhante. O Sr. Gladstone, o grande político da Inglaterra, aludindo, em crítica, à obra onde elas aparecem, as palavras supracitadas, diz: elas parecem referir-se a coisas que não conhecemos e nem temos habilitação para estudar. Sou da sua opinião. É estranho, sim, mas também é triste que os homens, em todos os tempos, tenham sido arrastados a encarar essas questões, a atacá-las e, apesar de conhecerem sua incapacidade, e mesmo de estarem convencidos disso, sejam compelidos a decidir no assunto. Forçados, sim, pelos outros homens, mas não por Deus,
pois não é maior a certeza que tenho da minha própria existência do que de que a onipotência e bondade divina não me punirá, nem a nenhuma outra de suas criaturas pelo fato de, a respeito desses arcanos, nos julgarmos e confessarmos incapazes de compreendê-los. O que somente posso dizer é que Jesus era divinamente favorecido e dotado de altíssimos dons. Que havia um limite, uma lei diretriz, seus biógrafos nos informam. No seu país natal, onde os homens perguntavam uns aos outros, não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Ele não pôde fazer outras obras a não ser a cura de poucos enfermos, pela posição das mãos, e espantou-se da sua incredulidade. Noutro ponto, em palavras repassadas de tristeza, ele mesmo nos diz que não devia ter feito tudo o que fizera por seus concidadãos. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejaste os que a ti foram enviados, quantas vezes procurei juntar teus filhos, como a galinha que sob as asas reúne os pintos, sem nada conseguir. Como definiremos os limites dos seus conhecimentos? Lendo seu evangelho, sente-se o que sentiam os juízes judeus, quando diziam, nunca outro homem falou como este. Contudo, nos escritos que possuímos, encontramos palavras que, se as aceitarmos, demonstram claramente que, como os demais homens, o Cristo também era sujeito ao erro. Os exemplos aparecem para todos os que desapaixonadamente estudam os evangelhos. Cumpre que as almas tímidas, que julgam perigoso achar-se uma simples imperfeição de doutrina ou um descuido da narrativa, se convençam de que o sistema espiritual do Cristo, com a sua grande influência sobre a vida terrena do homem, não depende absolutamente de incidentes como estes, não essenciais. Seu espírito, substância e eficácia, nada sofrem com isso. Ele é útil, quando mais não seja, como regra para a conduta humana neste mundo, como guia muito necessário ao nosso preparo da vida futura. Não é conveniente, a respeito deste assunto, depositar confiança em coisas acidentais, ou em qualquer autoridade, a não ser a da excelência intrínseca e do poder inerente aos grandes ensinos. Não é nas suas velhas fortalezas de pedra, por mais inexpugnáveis que pareçam, que deve uma nação, na hora do perigo, depositar confiança, mas, sim na fidelidade, no valor e no afeto que animam o coração de seus defensores. Assim, o cristianismo, assaltado pelas legiões da dúvida e do materialismo, não deve depositar sua confiança nas velhas evidências da tradição e da remota história, apesar de serem firmadas sobre estudos e entrincheiradas contra as laboriosas polêmicas das idades. Se ele quer tornar-se a religião da civilização, seu reino deve fundar-se nas convicções sinceras, na candura e no amor esclarecido das almas livres. Permite-me dizer aqui uma palavra com referência a mim mesmo. Ninguém, mais do que eu, venera religiosamente os ensinos e a pessoa do Cristo. Ninguém, mais do que eu, sente profundamente o indispensável dever de estudar suas lições e fazer todo o possível para seguir o seu exemplo, apesar dos teólogos não terem conseguido lançar em meu cérebro todas as perplexidades que amontoaram no credo de Atanásio. Se alguns encontram nisso, apesar de suas sutilezas, um conforto nas suas aflições, um incentivo para reanimar sua fé, um motivo para excitar seu zelo adormecido, um estímulo aos seus deveres religiosos, deixar que aproveitem aí o que podem aceitar. O patriarca alexandrino não fala ao meu coração nem à minha inteligência, mas, se outros podem receber a sua doutrina, não se deve impedi-lo. Se, fora da declaração de ser ele o Messias prometido, o profeta ungido de Deus, por ele comissionado para libertar o mundo das trevas espirituais, há algum fundamento razoável para crer que o Cristo se tenha dito ou considerado uma das pessoas da divindade, confesso-me incapaz de contestá-lo. Muito raramente, apenas uma meia dúzia de vezes, nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus dá a si mesmo o título de Filho de Deus, ao passo que chama quase sempre filhos de Deus a seus irmãos da terra,
e, na única prece que nos deixou, manda chamar a divindade nosso Pai. Sendo mensageiro de Deus, como é que essa preeminência justifica o título que, de vez em quando, a si próprio dá? Se, como ensina, os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ele, que é o príncipe da paz, o portador do evangelho que trouxe a paz aos homens de boa vontade neste mundo, com mais razão que todos os outros, deve ser chamado filho amado de Deus, o depositário de toda a sua complacência. Jesus foi o tipo mais perfeito dos inspirados, pois que, quando habitou entre nós, vivia, mais que qualquer outra das criaturas de Deus, tendo somente em vista a sua futura pátria. Por isso, seus ensinos são os mais subidos frutos da inspiração. Nos mais elevados fenômenos do Espiritismo, em outras palavras, nos melhores exemplos da moderna fase dos poderes e dons conexos com a inspiração, devemos ver o cumprimento da promessa feita pelo Cristo aos cristãos, de que eles fariam obras imitando as suas. Nas mais puras revelações do Espiritismo podemos achar o cumprimento de uma outra promessa sua, relativa à vinda do sopro divino, do alto trazendo aos homens a verdade e o conforto. O cristianismo primitivo, a maior de todas as reformas, evidencia-se melhor no espiritismo moderno, porque o germe deste está naquele. À medida que se for estudando as manifestações do espiritismo, a atenção ir-se-á afastando do dogmatismo religioso e concentrando-se na forma primitiva dos ensinos do Cristo. Que mais poderoso motivo poderemos aduzir em prova desses prodígios e maravilhas, que vêm rejeitar tudo o que é estranho e ímpio, só aceitando o que é fiel e bom? Capítulo 4. Dificuldades e preconceitos. Um assunto qualquer não deve ser abandonado pelo fato de se mostrar cheio de dificuldades, nem em razão de chocar os prejuízos da época. Berzelius. Algumas palavras me compete dizer, leitor sincero, antes de começar minha exemplificada narrativa. Não busquemos esconder que essas investigações têm sido principalmente prosseguidas, desde o seu começo, de um modo metódico e vago, e sob a direção de voluntários não diplomados pelas academias dos sábios. Isto, que em certo ponto de vista pode parecer lamentável, é, entretanto, o que elas têm de melhor. É o que tem de melhor, apesar de não podermos negar que entre os nomes salientes das classes científicas, há muitos homens que são, mais que todos os outros e a muitos respeitos, melhor preparados para dirigir o nosso adiantamento e obter, se o quiserem, resultados certos. A disposição dos homens científicos distintos para estudar um assunto da ordem do que nos ocupa, faz que as suas opiniões sejam recebidas com assentimento considerável. Cada uma das ciências físicas e vitais, revela a grande classe de fenômenos, distinta e mesmo muito afastada uma da outra. Todas elas, realmente, são sujeitas a leis fixas e universais, e sua realidade deve sempre ser julgada segundo os mesmos conhecidos pontos da evidência. As leis da ciência física, porém, aplicam-se à matéria insensível, onde não se trata de acalmar ou incitar o sistema nervoso, onde a consciência não fica satisfeita à vista de um ato bom, não sofre quando chocada por uma ação má, nem produz o remorso quando se faz ao seu guiado uma acusação injusta. As leis da ciência vital, ao contrário, governam coisas animalizadas, de uma organização delicada, sensitiva e variável. Os materiais das experiências pertencem a duas classes inteiramente diferentes, e devem ser tratados conforme as leis que regem cada uma delas. Faraday como eletricista, Herschel como astrônomo, Liebig como químico, estudaram as leis cujas ações em dado momento e sobre determinadas substâncias, podem ser rigorosamente verificadas ou preditas, leis que são objeto de cálculos matemáticos. Os hábitos de rigorosa investigação adquiridos por tais homens, estão acima de todo conceito. Contudo, se deixarem pairar na alma algum elemento de divergência ou variabilidade, que possa afetar sua vitalidade,
Se, nas investigações empreendidas nas regiões da vida orgânica, hastearem a mesma bandeira, puramente materialista, incondicional, que costumam desfraudar nos domínios do mundo físico, correm o risco de extraviar-se e não chegar a resultados satisfatórios. A veracidade do que avançamos é atestada por ilustres membros das academias de medicina. Qualquer que seja a qualificação dos mais hábeis chefes da ciência, eles habitualmente não se têm julgado com a vocação de tomar a vanguarda em ocasião como esta, abandonando a indisciplina dos experimentadores, esse campo que creem impopular, e, se falam, é somente para dar-nos prejuízos, porque, se prejuízo, no rigoroso sentido etimológico da palavra, é todo juízo formado antes de exame, devemos considerar como tais as suas opiniões, mesmo que sejam verdadeiras, uma vez que eles desprezam estudar as de seus adversários, mesmo que sejam falsas. Dos que se dedicam exclusivamente às investigações físicas, só devemos, em geral, esperar isto. Eles consideram o campo ultramundano como fora da sua jurisdição. A teoria da intervenção de outra esfera de seres, a ideia dos fenômenos espirituais, é estranha aos seus estudos e não pode ser aceita por ouvidos científicos. O desenvolvimento de uma recente hipótese de caráter tão temeroso, lhes parece provir de um ser humano. Durante a sua infância, suas sugestões pouca importância mereceram. Eram ouvidas com ligeiro sorriso e postas de lado sem a menor cerimônia. Nos seus anos de meninice, podemos dizer, ela não teve direitos de posse, nem privilégio de apropriação. Em seu favor, de tempos a tempos, se apresentavam provas, mas não foram julgadas no caso de serem examinadas segundo as regras da evidência. Elas eram aceitas como um passatempo agradável, porém, sem valor legal. Não eram registradas oficialmente, nem davam o menor lucro. Uma hipótese adolescente está fora da alçada da justiça humana. Não nos devemos queixar muito disso. Quando condenamos o modo por que os magnatas da ciência costumam tratar as investigações espirituais, devemos excusá-los também. Os mais fortes de entre nós recuam diante do rezo do mundo. Franklin, trabalhando em uma das mais sublimes experiências que o homem tem tentado, procurava, é coisa sabida, evitar a probabilidade do ridículo, ocultando o seu propósito. Levou como companheiro um rapazinho, a fim de que o papagaio de papel destinado a nos dar luz sobre a natureza do raio, se a experiência fosse mal sucedida, passasse por um divertimento de criança. Mas, que importa isso? Pelo fato de alguns homens de reputação científica bem firmada não quererem arriscar-se nesses inquéritos, deverão os outros, mais audazes, conquanto menos preparados para a empresa, recuar também? Estabeleci essa questão para mim mesmo, e respondo-a pela negativa. Agora, passo a apresentar, em abono de diversas posições que assumi nos capítulos precedentes, alguns dos inúmeros fenômenos espirituais, espontâneos ou provocados, que eu mesmo observei ou que foram autenticados nos últimos 15 anos. Parte 2. Algumas características dos fenômenos. Fatos como estes, de que o mundo está cheio, causam mais embaraço aos espíritos fortes do que aqueles que são inclinados a conhecê-los. Bailey. Capítulo 1. Sua usual espontaneidade. Os nossos olhos são obscurecidos para que não descubramos fatos que estão diante de nós, até que chegue o tempo do amadurecimento das nossas almas. Então, vemos e consideramos como um sonho o tempo em que não os víamos. Emerson. Quando me recordo do que me aconteceu em março de 1856, vêm-me à mente estas palavras sugestivas de Emerson. Nesse tempo eu vivia como vivem tantos milhões de homens, na vaga descrença de existir neste mundo alguma coisa espiritual capaz de nos afetar os sentidos. Tinha simplesmente ouvido falar das manifestações espíritas de Rochester e muito me admirei das conclusões absurdas que daí tinham tirado.
Achava-me então em Nápoles, onde há 2 anos e meio exercia as funções de ministro americano. Os membros do corpo diplomático ali acreditado, vivendo em gratas e íntimas relações, tinham por hábito passar sem formalidade 1 ou 2 horas da tarde, em casa uns dos outros. A este hábito, devi uma estranha experiência que intitulo Adão e o Cozinheiro. Passei a tarde de 25 de março em casa do ministro russo, Sr. K., e onde, além de sua família, achavam-se também o K vindicador ordinal masculino F., o ministro toscano e sua mulher e outros visitantes de diferentes nacionalidades. Durante grande parte da tarde falamos o inglês, visto que a esposa do ministro toscano era inglesa e uma outra das damas presentes era americana. A senhora K., parisiense de origem dotada de instrução variada, perguntou-me, no curso da conversação, se já tinha ouvido falar da escritura automática. Declarei-lhe que não. Então, ela manifestou a crença de que algumas pessoas tinham a faculdade de, por esse meio, responder a assuntos que lhes eram totalmente desconhecidos. Perdoai-me, respondeu a senhora F. Estou certa de que não o dizeis sem terdes uma segura convicção e provas suficientes. Eu, porém, não posso crer em coisa tão maravilhosa, sem tê-la eu mesmo testemunhado. Experimentemos, pois, disse a senhora K. Aceita a proposta. Ansiosamente assentamo-nos todos, descansamos os lápis sobre o papel e esperamos o resultado. Éramos todos ignorantes e descrentes no espiritismo. Durante algum tempo nada se manifestou, até que a mão da senhora me começou a mover-se, traçando figuras irregulares, nenhuma palavra ou letra, porém, chegou a escrever. Então, a meu pedido, a senhora F. perguntou, quem me deu estes alfinetes? Apontando 3 compridos alfinetes de cabelo, que lhe prendiam as tranças, e acrescentou, se a senhora M. puder responder, acreditarei. Por muitos minutos o lápis conservou-se imóvel, depois, muito lentamente, pintou algumas flores, acabando por escrever, em caracteres confusos, pouco legíveis, muitas palavras das quais as 2 últimas eram escritas de trás para diante. A senhora F. desejou examinar o papel, fixou-o por algum tempo e ficou muito pálida. Que há? Perguntaram-lhe ansiosamente. Magia negra, se tal coisa existe, respondeu. Eu leio, foi pessoa que vos enviou uma dama ou um cozinheiro. Oh! Como é ridículo, exclamou a senhorita K. Isso não responde de forma alguma a vossa pergunta. Não julgueis assim, senhorita, disse a senhora F. Permiti que vos conte o fato. Esses alfinetes me foram dados por minha prima Elizabeth, que reside em Florença. A meu pedido, ela me enviou dessa cidade uma dama de companhia, que entrou ao meu serviço há 10 dias apenas, e um cozinheiro que chegou anteontem. O papel passou de mão em mão, provocando repetidas expressões de admiração, que aumentaram quando alguém sugeriu a ideia de que as flores pintadas que precediam a escrita, assemelhavam a um I, inicial do nome da doadora. Em mim, esse incidente, por insignificante que pareça, excitou muito mais que admiração. Durante muitas horas de reflexão em minha casa, naquela tarde, despertou a indescritível emoção que sentimos quando pela primeira vez meditamos na possibilidade de obter provas experimentais da outra vida. Antes de adormecer, eu tinha formado o projeto de procurar saber se tal fato conduzia a uma probabilidade, a uma certeza, ou a uma desilusão. Assim resolvido, fui no dia imediato à residência da senhora F., pois ela tinha guardado o papel da resposta, a princípio julgada tão enigmática e depois reconhecida como singularmente apropriada. Manifestando-lhe o desejo que me concedesse como lembrança, gentilmente anuiu. Em resposta a uma pergunta minha, ela afirmou, em termos enfáticos, a sua convicção de que as circunstâncias aludidas no misterioso escrito não eram conhecidas senão de sua família. Poucas semanas haviam passado depois da sua chegada a Nápoles,
e sua prima era ali desconhecida mesmo de nome. A ninguém tinha falado sobre o presente dos alfinetes, nem fora do círculo da família, a respeito dos servos recentemente chegados, dizendo de onde vinhas, e quem os mandara. Finalmente, declarou ser a primeira vez que se tinha encontrado com a senhora M, com quem apenas trocara cumprimentos. Intimamente conhecedor, como estou, das circunstâncias do caso, não pairando em meu espírito suspeita alguma sobre o caráter e a situação das pessoas referidas. Tenho razões para asseverar e sinceramente que qualquer que seja a solução, estão excluídas a fraude e a mistificação. Aceitos, porém, os fatos, quão estranhas são as suas deduções. Restringindo-me aos dados recebidos, eu nada acharia que se aproximasse de uma solução satisfatória. Assim raciocinava, se a resposta à pergunta da senhora F constasse apenas do nome da prima, que lhe havia dado os alfinetes, teria sido também importante, mas surpreenderia menos, e provavelmente atribuí-la-emos ao acaso. Como a senhora F, sem dúvida, naquele momento pensava no nome de sua prima, poderíamos considerar essa resposta como um exemplo do fato de ir, uma palavra pensada por qualquer pessoa, inconscientemente, refletir-se, se nos podemos exprimir assim, na alma de outra, fenômeno esse familiar aos magnetizadores, cuja realidade o próprio Cuvier nos assevera. Os resultados a que cheguei, porém, vão muito além disso e são de um caráter muito mais complicado. Indaguei da senhora F, se, quando fazia pergunta e aguardava a resposta, pensou no fato de haver a prima lhe enviado 2 criados. Ela me respondeu que, com toda certeza, não pensara em tal. Certamente, se lhe tivesse perguntado quem lhe havia enviado esses criados, ela prontamente teria respondido que fora sua prima, mas, então, seria a pergunta que lhe avivaria a ideia. O fato é que esse conhecimento íntimo não estava presente ao seu espírito. Se ela mesma tivesse de responder à sua própria pergunta, sem dúvida teria, sem rodeios, dito simplesmente, minha prima Elizabeth, ou usado de alguma expressão familiar. Não podemos imaginar que ela se afastasse do assunto para nos dizer que a mesma pessoa lhe havia prestado um outro serviço. Nesse caso, que entidade pensante era essa que assim fazia vir à mente da senhora F uma ideia adormecida, fora de rumo dos seus pensamentos de ocasião? Que inteligência oculta veio responder à sua pergunta por esse modo indireto? Quem escolheu essa forma de resposta inesperada? A princípio, tive escrúpulos em afirmar que aí se dava a intervenção de uma personalidade estranha, mas, um pouco de reflexão convenceu-me de que se repelisse essa ideia, conseguiria evitar, mas não explicar a dificuldade. À vista disso, resolvi estabelecer a questão sob um outro terreno. Qual a força que determinou o caráter especial dessa resposta indireta e sutil, apesar de plenamente apropriada? Se não admitirmos a existência de uma entidade pessoal, como explicar os resultados que se nos apresentam revestidos do caráter das operações mentais de um ser sensitivo, tais como a escolha de fatos apropriados de entre os muitos que estão armazenados na memória, a percepção da conexão desses fatos com uma questão que aparentemente não se refere a eles, a justa aplicação dos fatos escolhidos para formar uma resposta verdadeira e, ainda, sem a manifesta intenção de, dando a essa resposta um aspecto estranho e inesperado, provar-nos a presença de um ser inteligente e racional. Eu não estava então habilitado para responder a essas questões e, a não ser pela hipótese espiritual, ainda hoje, depois de 15 anos de experiência, não lhe posso dar uma explicação razoável. Provavelmente, em sua maioria, os que assistem a experiências vão movidos por simples curiosidade, perplexos durante algum tempo, passado um mês esquecem o que viram, buscando o excitamento de mais frescas novidades, que lhes satisfaçam a curiosidade e os maravilhem, ou limitando-se, no máximo, a narrar, de vez em quando, a ouvintes incrédulos, em noite de inverno,
a antiga coincidência que notaram entre os fatos dos alfinetes e o dos dois criados. Para mim, esses fatos são tão evidentes como no dia em que os obtive. Precederam e induziram-me a um curso de estudos que transformou todos os meus sentimentos e modo de vida. Nos últimos 25 anos, muita gente neste e noutros países civilizados tem alcançado, tão inesperadamente quanto eu, a evidência da realidade dos fenômenos espíritas. Os centenas de milhares de pessoas, a convicção tem vindo na calma dos grupos familiares, sem que elas o declarem ao mundo, nem rompam relações com as igrejas que costumam frequentar. Para esclarecer, vou apresentar, de entre os muitos exemplos vindos a meu conhecimento, um fato assaz notável, porque exibe várias fases da intervenção espiritual. Intitulo: Uma invasão do lar doméstico. No ano de 1853, residia na cidade de R., Massachusetts, uma família respeitável e abastada, cujo nome, apesar de me ser conhecido, não estou autorizado a publicar. Designarei seus chefes por senhor e senhora ele. A senhora ele parece-me ter pertencido à classe dos chamados sensitivos, segundo a Reichenbach ou, se o quiserem, a classe dos que chamamos médiuns, pois que estes merecem o qualificativo de sensitivos espirituais. Ela apresentava muitas das peculiaridades desta classe, peculiaridades que, no seu como em muitos outros casos, parecem ter sido hereditárias. Sua avó, certa manhã, preparando-se para sair a passeio, percebeu repentinamente no quarto de dormir, de pé, diante dela, uma figura que era o seu fiel retrato. A princípio, imaginou ser o reflexo de algum espelho, mas, tendo verificado o engano e notando que a figura ia gradualmente esmaecendo, assustou-se, vindo-lhe à mente a ideia de que era o seu duplo, ou a sua sombra, como dizem os escoceses, e tomou-a como um anúncio de morte. Imediatamente, foi ter com o reverendo Eaton, pregador da igreja que frequentava, e consultou a respeito. O reverendo indagou se a aparição se tinha mostrado antes ou depois do meio-dia, e, sabendo que tinha sido ao amanhecer, assegurou-lhe, fosse por sincera convicção, fosse para acalmar a excitação em que havia, que aquilo era um augúrio de longa vida e não de uma próxima dissolução. Acertou, pois que essa senhora chegou a uma idade muito avançada. A mãe da senhora ele, senhora F., fora sempre perseguida por manifestações espíritas de pancadas e outros sons, durante todo o tempo, isto é, no período de 12 anos, em que residiam numa casa da Rua Pérola, em Boston. Umas vezes esses sons eram ouvidos somente por ela, outras vezes, porém, o eram também pelos outros moradores do prédio. Afinal, essas manifestações aborreceram tanto o marido, que ele mudou de residência. A senhora ele, quando tinha a idade de 10 anos, em 1830, foi testemunha de um desses fenômenos que nunca são esquecidos e exercem uma grande influência nas nossas opiniões e no nosso modo de vida. Nesse tempo, residia em casa de sua mãe, na última fase de incurável tuberculose, a senhora Marçal, a quem, por benevolência a senhora F. tinha dado hospitalidade, Cecília, nome de batismo da senhora ele, tendo velado uma noite pouco mais do que costumava, recostou-se, qual criança, sobre o sofá do salão e adormeceu. Despertando depois de algum tempo, supôs ser muito tarde, porque o fogo estava abafado e a sala vazia. Quando ia levantar-se, viu a figura da senhora Marçal, vestida de branco, inclinar-se, para ela. "Ó, senhora Marçal", exclamou, "para que viestes aqui?" E desapanharam um resfriado. A figura sorriu, mas não respondeu, e caminhando para a porta, fez sinal a Cecília para seguir. Esta o fez com muito medo e ainda ficou com maior receio quando percebeu que, o que ela julgava ser uma pessoa, subiu de costas, com um movimento lento e deslizante a escada que conduzia à porta do seu quarto. A menina seguiu aí, quando chegou ao primeiro degrau,
Viu a figura passar através da porta fechada, como não poderia fazê-lo um corpo material. E desapareceu da sua vista. Seus gritos atraíram a mãe, que, saindo do quarto da senhora Marçal, perguntou-lhe o que havia. "Oh! Mamã, mamã!" exclamou a menina. "Seria um espírito que eu vi?" A mãe, a princípio, ralhou com ela, porque a julgava em tolas fantasias, mas, quando Cecília relatou circunstanciadamente o que testemunhara, a senhora F. estremeceu. "Será possível?" disse ela. Meia hora antes, ela havia assistido à morte da senhora Marçal. Devemos também lembrar que, efetivamente, tinha inspirado essa dama, por quem Cecília era muito estimada, e que ela falara da menina em termos afetuosos, exprimindo ardente desejo de vê-la. A senhora F., porém, temendo o efeito de uma tal cena sobre o ânimo da criança, abstivera-se de chamar a filha. Pode o desejo ardente transformar-se em ato, quando desaparecem os laços terrenos que o impediam? Foi esse anelo satisfeito, não obstante as precauções da mãe. Mais tarde, em sua mocidade, com grande susto de sua mãe, Cecília passeava dormindo pela casa. Estava em sonambulismo espontâneo, pois nenhuma experiência hipnótica de qualquer espécie jamais tinha sido feita na família. Disso não resultou acidente, mas, em muitas ocasiões, no estado inconsciente de olhos cerrados, tinha ela auxiliado sua mãe, como se estivesse acordada, nos trabalhos domésticos. Tinha ainda outra particularidade: na primeira parte da noite, seu sono era habitualmente profundo, mas ocasionalmente, ao aproximar da manhã, num estado intermediário de sono para vigília, tinha visões que, apesar de serem indubitavelmente uma fase do sonho, descobria, por experiências repetidas, serem muitas vezes de um caráter clarividente e profético, dando informações sobre mortos e sobre enfermidades. Esses avisos de coisas sucedidas em lugares distantes ou que haviam de se verificar em tempo futuro, correspondia frequentemente à realidade, de modo que, quando prognosticavam infortúnios, a senhora F. hesitava em comunicá-los, ao despertar. Na primeira quinzena de novembro de 1853, ela teve um desses sonhos ou visões. Sua irmã Esther, recentemente casada, tinha ido com o marido para a Califórnia, algumas semanas antes, e a família estava ansiosa por notícias da chegada ali. Ela viu a irmã aproximar-se do seu leito e dizer-lhe: "Cecília, vem comigo à Califórnia." A senhora L., em sonho, objetava que não podia deixar o marido e filhos, para empreender uma viagem tão longa e fastidiosa. "Voltaremos logo", disse Esther, "estarei aqui antes de amanhecer." Em sonho, a excursão proposta não lhe pareceu impossível. Ela se levantou do leito e, dando a mão à irmã, pensou que se elevavam e flutuavam num vasto espaço. Depois, desciam junto de uma habitação de aparência humilde e rústica, muito diversa da que podia imaginar que sua irmã ocupasse no país para o qual, em busca da fortuna, ela e o marido haviam emigrado. As duas irmãs entraram e Cecília reconheceu o cunhado, triste com aspecto deplorável. Então, Esther conduziu-a a uma sala, em cujo centro se achava um caixão de defunto, e apontou para o corpo nele encerrado. Era o próprio corpo de Esther, apresentando palidez cadavérica. A senhora ele contemplou, em mudo espanto, o corpo que ali jazia e a forma patente, dotada de vida e inteligência, que a tinha conduzido até ali. Ao ver o seu espanto, a forma lhe disse: "Sim, minha irmã, aquele corpo foi meu, mas a enfermidade apossou-se dele. Fui atacada pela cólera e passei-me para um outro mundo. Desejei mostrar-te isso, a fim de estarem preparados para a notícia que em breve receberão." Depois de algum tempo, a senhora ele sentiu que se elevava de novo, atravessava um vasto espaço e, finalmente, reentrava em seu quarto. Ela despertou logo, com o sonho tão vivamente gravado na lembrança,
que foi preciso algum tempo para convencê-la de que não fizera excursão alguma. Tive esse sonho, disse ao marido, e é bastante desanimador. Isso, Cecília, não passa de sonho. Ela calou-se e mudou de assunto, sem dar mais explicação a respeito, nem a ele nem a qualquer membro da família. Ora, aconteceu que na tarde desse mesmo dia, a senhora Ilha sentou-se para jogar whist em família, tendo por companheiros o marido e a irmã mais moça, chamada Ana. No correr do jogo, a senhora Ilha passou as cartas à irmã, a quem chegou a vez de dar as. De repente, ela viu o braço de Ana fazer um rápido movimento rotatório e as cartas voarem em todas as direções. Voltando-se para censurá-la pelo que julgava ser uma brincadeira desengraçada, a senhora lhe observou que a face da irmã tinha uma expressão que não era natural. Seu aspecto era grave, triste e pensativo, os olhos fixos, como revelando afetuosa solicitude, sobre o rosto de Cecília. Muito assustada bradou: "Que é isso, Ana? Por que me olhas assim?" "Não me chamo Ana", respondeu interpelada. "Sou Esther." "Ana. Digo-te que é Esther e não Ana, quem está falando?" Excessivamente assustada, a senhora Ele voltou-se para o seu marido, dizendo: "Seu espírito partiu. Oh! Que infortúnio persegue nossa família! O vosso sonho, Cecília. O vosso sonho da última noite. Já esquecestes onde vos levei e o que lá vistes?" Disse Ana solenemente. O choque era assaz violento para a senhora. Ele desmaiou. Quando, pelo emprego dos medicamentos usuais, voltou a si, ainda encontrou a irmã no mesmo estado de transe, personificando Esther. Isso continuou cerca de 4 horas, ao fim das quais Ana de repente passou as mãos pelos olhos, estendeu os membros e, como se acordasse, perguntou com voz natural: "Estive dormindo. Que foi isso? Que sucedeu?" 4 semanas depois, a mala da Califórnia trouxe uma carta do marido de Esther, informando a família da morte repentina de sua mulher, vítima da cólera, no mesmo dia em que se verificou o sonho da senhora Ele. Quando, 6 meses depois, o viúvo regressando a Massachusetts ouviu da senhora Ele a descrição da rústica habitação a que ela, em sonho, parecia ter sido conduzida, respondeu que correspondia minuciosamente à casa em que sua mulher tinha morrido. Estes incidentes foram-me relatados a 15 de outubro de 1860, pela própria senhora Ele, que permitiu publicá-los, mas, sem o nome da família. Essa senhora também me afirmou que a esse tempo as manifestações do espiritismo não eram conhecidas na cidade de R., salvo pelo vago rumor das manifestações, que diziam ter sido observadas em Rochester, e que a família da senhora Ele tratara sempre como coisa muito absurda para merecer atenção. É necessário acrescentar que nunca eles tinham buscado obter, ou testemunhado os estalidos ou movimentos de mesas, o transe falante, a escrita automática ou outros fenômenos similares, hoje tão comuns nesse e outros países. Foi por isso que, com um sentimento misto de pesar e espanto, observaram em Ana a repetição, em diversas ocasiões subsequentes, de manifestações idênticas às que os haviam assustado durante a partida de whist. Em outra ocasião em que o olhar fixo, a fisionomia transformada de sua irmã indicavam esse estado anormal, a senhora Ele perguntou se era Esther quem se apresentava. "Não, minha filha", foi a resposta. "Não é vossa irmã, mas um outro amigo quem deseja falar-vos." "Que amigo?" João Murray. Era o nome de um velho pregador, cujas prédicas a mãe da senhora Ele apreciara na primeira etapa de sua vida, e que tinha morrido havia muitos anos, sem que a senhora Ele o tivesse pessoalmente conhecido. Depois, a incorporação em Ana do reverendo Murray repetiu-se com frequência. Em tais ocasiões, ela costumava dirigir-se aos presentes no tom grave e compassado, próprio de um sermão. Os assuntos eram sempre religiosos, tratados com elevação e, frequentemente,
com uma eloquência muito acima da capacidade natural da médium. Não é tudo ainda. A senhora L, no começo, com pouca satisfação, sentiu-se influenciada para escrever. Resistiu por muito tempo, concorrendo para essa oposição à grande repugnância do marido e dos seus amigos, que olhavam quase com horror essa súbita invasão do lar doméstico. São essas terríveis extravagâncias espirituais que se estão produzindo por toda parte, costumavam dizer, em tons semelhantes ao com que as pessoas nervosas deploram a aproximação de uma epidemia cruel. Contudo, depois de algum tempo, quando observaram que essas comunicações eram de um caráter puro e reverente, pregando os mais elevados princípios de religião e moral, e que nada sucedia de anormal, a senhora L e muitos de seus amigos se reconciliaram com o espiritismo. Finalmente, escutaram com interesse e satisfação as lições orais e escritas, que por esse modo misterioso lhe eram dadas. Na importante narrativa acima feita, chamo a atenção do leitor para a evidência de identidade, incidental e espontaneamente apresentada. Podemos crer confiadamente na origem espiritual de uma mensagem ou de uma lição, mas também temos motivos, e bem justificados, para duvidar da identidade do espírito que assina a comunicação. O que podemos dizer da exclamação de Ana, vosso sonho, Cecília? Vosso sonho da última noite. Esquecestes onde vos levei e o que lá vistes. Não se dá aí a circunstância de haver a senhora L contado o seu sonho a Ana ou a qualquer outra pessoa. Não causa admiração o seu desmaio. O sentimento que se apossou dela, como disse, de que era Esther e não outra pessoa que inspirava tais palavras, não é também admirável. A que outra fonte podemos racionalmente atribuir tudo isso? A hipótese de uma coincidência casual é insustentável. Quão pouco refletido devemos supor aquele que acredite numa simulação sustentada durante um transe de 4 horas. De aparições de parentes e amigos, dadas pouco depois da hora da morte, possuo muitos exemplos autênticos, vindos de pontos diversos. Elas são mais comuns que qualquer outra espécie de aparição. Numerosos exemplos se encontram nas obras alemãs, e os alemães têm um termo especial, Anzeigen, para designar essas aparições. Apesar, porém, de serem comumente inesperados e quase sempre incômodos, esses fenômenos têm, muitas vezes, causado desgostos e prejuízos àqueles que os testemunham, sem que tenha havido alguma intenção aparente de ofensa, por parte dos agentes invisíveis. Temos um exemplo no periódico de Londres, Spiritual Magazine, de julho de 1860, acompanhado das citações, de datas, lugares e nomes. Deu-se o fato com um clérigo inglês, Reverendo S. Benhog, de Adelaide, Rochefort, Essex, que, escrevendo em junho de 1860, dá publicidade à carta de uma dama que ele diz conhecer bastante, e de cuja veracidade lhe era impossível duvidar. Sobre o caso ele afirma o seguinte: todos os fatos bem autenticados, conexos, real ou aparentemente, com o sobrenatural, são valiosos como materiais, cujas leis devem ser deduzidas no correr dos tempos. É lastimável que tantas pessoas narrando fatos dessa ordem, recusem-lhes a garantia de suas verdadeiras assinaturas. A carta que ele publica e que resumo ligeiramente, conta a história que epigrafaremos. Uma quinta vendida a contragosto. Caro senhor, há poucos dias me manifestastes o desejo de que vos contasse, por escrito, as circunstâncias que me induziram a abandonar a minha precedente residência. Eis aqui os fatos. Em janeiro de 1860, comprei uma quinta meio retirada, mas nas proximidades de Chiswick. O meu predecessor imediato tinha sido uma dama que, 16 anos antes havia construído essa outra quinta vizinha. A última foi vendida a um cavalheiro idoso, ele e a mulher, pacíficos e respeitáveis vizinhos. Como sabeis, minha família é composta por mim, minha filha e uma criada. Tomei para mim o quarto da frente,
Grande aposento de 18 pés de comprimento e 25 de largura. Na primeira noite da minha ocupação, estando o céu límpido e a sala alumiada pelo clarão da chaminé, ouvi um ruído singular, que começou antes da meia-noite e continuou por algum tempo, porém, pouca atenção lhe prestei. O mesmo ruído perdurou, com poucas interrupções, por muitas semanas, e cresceu a ponto de causar séria perturbação, despertando-me regularmente do primeiro sono às 11h30 e, ocasionalmente, às 11h20. Os sons pareciam originados pelos passos pesados de alguém que andasse de um lado para outro ao longo da sala, com os pés descalços ou ligeiramente calçados. Os passos eram tão pesados que produziam vibração nos objetos de louça do lavatório, e nos pequenos artigos do toucador. Minha primeira impressão foi que meus vizinhos sofriam de insônia, mas entabulando relações com eles, fiquei sabendo que tal não se dava. Depois, atribuí o ruído ao meu relógio de câmara, porém, inutilmente o mudei por diversas vezes de lugar. O som continuou perfeitamente distinto do produzido pelo relógio. Uma outra experiência não deu resultado. Frequentemente, colocava-me de modo que pudesse impedir a passagem de quem se movesse em tal sentido, mas isso não fez cessar nem modificar o ruído. Às vezes, abria a janela e me assentava perto, para ver despontar do dia, mas os sons continuavam sempre, até às 4 ou 5 horas. Conheci que esses ruídos produziam nos outros a mesma impressão que em mim. Por 3 ou 4 vezes, despertei minha filha, e tanto a ela, como a mim, os sons pareciam provir de passos pesados. Uma vez, um amigo indo visitar-nos, convidamo-lo a pernoitar na quinta e acomodamo-lo no quarto da criada, indo esta dormir num sofá, no meu quarto. Por 2 vezes, durante a noite, a criada acordou assustada e exclamou: "Minha ama, que é isso? Que é isso?" Envolveu a cabeça nos lençóis. Afinal, a coisa se tornou tão incômoda e mesmo tão terrível para mim, que resolvi abandonar a quinta, e, com grande prejuízo, achei um comprador. Depois, vim a saber por uma velha criada, que a dama que tinha construído aquela casa e morrido, de cujo irmão eu havia comprado, sofria de uma enfermidade penosa e incurável, que a forçava, depois de curto sono, a passear pelo quarto até as 4 ou 5 horas da manhã, quando, exausta, se lançava ao leito. Ainda outro vizinho confirmou o fato. Ele tinha, muitas vezes, visto a velha dama passeando de um lado para outro, quando alguma enfermidade em sua família obrigava a velar até o amanhecer. Isso não é a solução do problema, mas se vos relato os fatos é porque eles se prendem a outros acontecimentos. Vossa respeitadora Marie Propet reconhece-se facilmente que tais fatos pertencem à classe dos fenômenos frequentemente desacreditados e conhecidos com o nome de casas mal assombradas. O importante do caso é o seu aspecto invariável. A dama que narra a história e parece ter sido uma observadora desapaixonada, achou a perturbação tão seriamente real e persistente, que com grande prejuízo, para evitá-la, teve de vender a sua propriedade. Ela teria evitado esse prejuízo se tivesse querido, caso lhe não repugnasse, entrar em comunicação com o seu noturno visitante. Em apoio desta opinião, deixai-me contar o seguinte fato. Uma governanta arrependida. Existia uma jovem dama, a senhora V, bastante favoravelmente conhecida por mim como franca, ilustrada e pertencente a uma das mais antigas famílias de New York. Há poucos anos foi ela passar 1 ou 2 semanas com sua tia, dona de uma casa antiga, espaçosa, bela e hospitaleira, em Hudson River. Essa casa, à semelhança dos velhos castelos da Europa, também tinha uma câmara endemoninha, segundo a expressão vulgar. Pouco se falava nisso, mas só se utilizavam desse compartimento em casos de urgente necessidade. Enquanto a senhora V aí residiu, os visitantes abundavam na casa e a proprietária, para se justificar com a sobrinha,
Perguntou-lhe se estava disposta a, cedendo seu quarto aos novos hóspedes, lá ficar 1 ou 2 dias, afrontando o risco da visita de um espírito. A senhora V respondeu-lhe que não tinha medo dos visitantes do outro mundo. E assim ficou tudo combinado. A jovem adormeceu tranquilamente, sem receios. Despertando à meia-noite, viu andando pela sala uma mulher de meia idade, trajando roupas asseadas, mas de molde um tanto antiquado,